E aí, sabe aquelas questões de engenharia que parecem um verdadeiro quebra-cabeça? Pois é, hoje a gente vai desmontar uma delas, peça por peça. O foco? O coração de qualquer carro, o motor de combustão interna. A nossa missão aqui é desvendar esse mistério juntos. Vamos lá! Bom, vamos direto ao ponto. O nosso desafio de hoje é uma questão de múltipla escolha, daquelas clássicas de concurso, sabe? A gente tem 4 afirmações sobre motores, e o trabalho é descobrir quais delas estão certas e quais estão erradas. Tá aí o nosso quebra-cabeça. 2 afirmações sobre taxa de compressão e 2 sobre o catalisador. O nosso plano é bem simples. A gente vai analisar cada uma delas com calma para separar o que é verdade do que é mito e, no final, encontrar a resposta certa. Vamos começar pela primeira parte do problema, então, a taxa de compressão. As 2 primeiras frases dão definições bem diferentes para a mesma coisa. Uma fala de volume, a outra de velocidade. Qual será que está certa? Bora investigar? Olha só, a definição correta é pura geometria. Imagina o cilindro do motor. Quando o pistão está lá embaixo, no ponto morto inferior, a gente tem o volume máximo de mistura ar-combustível. Aí ele sobe até o topo, no ponto morto superior, e espreme essa mistura no volume mínimo. A taxa de compressão é exatamente isso, a divisão do volume máximo pelo mínimo. É literalmente o quanto o motor aperta a mistura antes de explodir. Agora, comparando as duas, a coisa fica bem clara. A afirmativa I descreve direitinho o que a gente acabou de ver. É uma razão de volumes. Perfeito. Já a afirmativa 2, ela mistura as coisas, falando de área e velocidade do pistão, o que para calcular taxa de compressão não tem nada a ver. E para não deixar nenhuma dúvida, a fonte da análise confirma essa ideia de usar área e velocidade? Não, né? Porque o que realmente importa é a variação dos volumes. Simples assim. Com isso, metade do caminho já foi. A afirmativa I está corretíssima e a I totalmente incorreta. Beleza? Vamos para a segunda metade do nosso desafio. Agora, o foco muda para o sistema de exaustão, mais especificamente para o catalisador. E, de novo, a gente tem 2 afirmações com ideias bem diferentes. Uma fala sobre química, a outra sobre temperatura. Então, qual é a do catalisador? Pensa nele como uma pequena usina de tratamento químico. Ele pega os gases mais pesados que saem do motor, tipo monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, que são super tóxicos, e provoca reações que transformam tudo isso em coisas bem menos agressivas, como o gás carbônico, nitrogênio e até vapor de água. Com isso em mente, a comparação fica fácil. A afirmativa 3 acerta na mosca. O objetivo é converter gases tóxicos. Já a afirmativa IV diz que a função dele é diminuir a temperatura, o que não é o objetivo principal de jeito nenhum. E mais uma vez, a fonte da nossa análise é bem direta ao descartar essa ideia. Diminuir a temperatura não é bem a função dele. Claro que existe uma troca de calor ali no sistema, mas a missão do catalisador, o trabalho dele, é a transformação química. Então, sem dúvida, a afirmativa 3 está correta e a 4 incorreta. Muito bem, analisamos cada peça do nosso quebra-cabeça. Agora chegou a hora de juntar tudo e, finalmente, dar o veredito revelando a resposta certa do nosso desafio. Então vamos recapitular bem rápido. Afirmativa 1, sobre taxa de compressão e volumes, corretíssima. Afirmativa 2, que mistura área e velocidade, incorreta. Afirmativa 3, sobre o catalisador converter gases tóxicos, correta também. E a quarta, sobre diminuir temperatura, incorreta. Com base nessa análise, ficou claro que as únicas 2 afirmações verdadeiras são a I e a 3, e isso nos leva, sem sombra de dúvida, à alternativa A como a resposta correta da questão. Desafio concluído. Mas, ok, além de acertar uma questão técnica, por que é importante entender esses conceitos? Onde é que isso afeta o mundo real, o carro na rua? É aqui que a teoria encontra a prática. A taxa de compressão está ligada diretamente à eficiência, à potência do motor. Quanto maior a taxa, em geral, mais performance. Mas aí entra a questão do combustível certo para não dar a famosa batida de pino. Já o catalisador, bom, ele é a nossa principal defesa contra a poluição do ar vinda dos carros. Entender um é falar de desempenho, entender o outro é falar de responsabilidade ambiental. Desvendar esses 2 conceitos mostra bem como performance e cuidado com o meio ambiente precisam andar de mãos dadas na engenharia de hoje. E fica a pergunta no ar: que outra tecnologia, que outra peça desse universo automotivo a gente poderia desvendar assim em detalhes? Fica aí a reflexão.